Como eu falei, a ideia não é que a gente apenas que eu passe um conteúdo denso e vocês absorvam isso, mas é a gente encontrar as ferramentas certas. E para que a gente encontre as ferramentas certas, a gente precisa aprender a interpretar o texto. E quando a gente está falando de interpretação, a gente relaciona isso com uma palavra específica da teologia, que é a hermenêutica. E a hermenêutica, né, uma definição mais tradicional de hermenêutica, seria a ciência que vai definir os princípios ou os métodos para que a gente consiga interpretar a Bíblia e consiga entender o que o texto bíblico quer dizer. Porque quando a gente chega perto da Bíblia, a gente vai ter várias dificuldades. A primeira delas é, o texto bíblico foi escrito há muitos anos atrás. Então a gente já tem uma lacuna de data, de período na história muito diferente do período da história em que a gente está, da forma como a gente pensa a sociedade e tudo mais. Os aspectos culturais, para nós, são muito distantes do período bíblico. Então a gente tem essa lacuna cultural, a gente tem a lacuna de data, a gente tem a lacuna de autoria, porque a Bíblia foi escrita por vários autores ao longo de várias datas diferentes. Então a gente tem esses nuances que acabam trazendo dificuldades. E para isso a gente precisa de entender o que o texto significa, que tem a ver com a gente compreender o sentido original do texto, e a gente também ter a contextualização, que é o que esse texto significa para nós hoje. Então a gente vai ver ao longo das aulas que volta e meia a gente vai se deparar com textos difíceis, né? Normalmente o Pentateuco ele é desafiador por si só. A gente passa ali Gênesis, Êxodo, chega em Levítico e Números, já começa a dar um desânimo e começa a cansar já. Porque a gente fala, por que essa... Parece que você está lendo uma lista telefônica, né? Fulano gerou fulano e não sei o quê. E aí a gente fica assim, como que esse monte de genealogia ou esse monte de lei, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Então a hermenêutica, a interpretação da palavra, ela vai trazer para a gente esse ajuste, né? Então, em primeiro lugar, a hermenêutica é uma ciência, porque ela vai apresentar método, ela vai apresentar classificações para nós. Então ela é uma ciência. Mas ela é também uma arte, né? E a arte é mais difícil da gente ensinar. A arte é algo que, por meio do manuseio, a gente vai se identificando, vai se relacionando melhor com o texto e a gente vai tendo mais familiaridade. Então ela é uma arte no sentido que a prática e a constância com que a gente se relaciona com a palavra de Deus vai ajudando a gente a interpretar melhor e ter mais clareza naquilo que a revelação de Deus tem para a nossa vida. E por último, e não menos importante, a gente sempre precisa se relacionar com o texto na dependência do Espírito Santo. Então, várias pessoas falam isso. A Bíblia é o único livro que você lê com a presença do autor junto com você ali. Então, todas as vezes que a gente se relaciona com o texto, que a gente se depara com textos mais difíceis, a gente precisa depender do Espírito Santo e clamar pela iluminação do Espírito Santo para que a gente consiga, de fato, compreender o texto. E aí, dentro da tarefa de interpretar, a gente vai ter outras 3 subtarefas, né? Ou perguntas que a gente vai fazer para o texto. Então, a gente vai ver isso ao longo dos livros da Bíblia, mas no primeiro momento, todas as vezes que a gente se depara com um texto, seja um capítulo ou um trecho das Escrituras, a gente vai perguntar o que esse texto significa. E isso é muito importante porque o texto bíblico, ele nunca pode significar algo hoje para nós que ele não significou quando ele foi escrito. Então, se a gente tem uma interpretação do texto hoje que foge muito da interpretação de como esse texto foi escrito na época em que ele foi escrito ou com o propósito que ele foi escrito, a gente já tem uma dificuldade de interpretação aí. Então, o texto, ele nunca pode significar hoje algo que ele não significou quando ele foi escrito. Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Qual é o sentido? O que esse texto significa? O segundo passo é o que esse texto significa para mim? E aí a gente vai ter aquilo que a gente chama de hermenêutica devocional. Normalmente a gente se relaciona com a Bíblia só dessa forma, né? A gente está tentando encontrar o que esse texto tem a ver comigo. Como que esse texto fala comigo? O que esse texto vai ser aplicado na minha vida? Isso é importante, mas não é só isso. Primeiro a gente
a gente se questiona a respeito do que esse texto significava no seu contexto original. E aí a gente parte para a contextualização, que é o que esse texto vai significar para mim, como que Deus quer falar comigo nesse texto específico, o que eu aprendo a respeito de Deus dentro desse texto que eu estou lendo. E o terceiro passo é como que eu vou compartilhar o que esse texto significa para mim. E aqui a gente esbarra na questão da proclamação da palavra, na pregação do evangelho, enfim, quando a gente vai compartilhar, quando a gente vai levar a palavra na Living, ou a gente está ensinando alguém que veio perguntar alguma coisa do texto para nós, e aí a gente parte para essa questão da proclamação do texto. E aí a gente tem uma aplicação daquilo que é uma outra ciência que a gente chama de homilética, que tem a ver com a pregação. Tá? Eu vou falar alguns termos, gente, mas vocês não precisam se preocupar, porque isso aqui não é uma escola de teologia, é uma escola bíblica, tá bom? Fiquem tranquilos. Outro cuidado que a gente tem que ter, e esse é um cuidado muito importante porque é uma prática muito comum no nosso meio, que é a gente cuidar para que a gente não esteja em busca dos textos prova. O que é o texto prova? É a gente pegar um texto isolado, um versículo, e a gente tentar provar um argumento ou tentar provar uma doutrina em cima daquele trecho pequenininho. E isso é perigoso por quê? Porque normalmente o texto prova vai desprezar o contexto bíblico totalmente. Então, para quem está envolvido na sala de oração, normalmente eu falo lá, pessoal, escolham um texto só, né, para orar. Por quê? Às vezes a gente pega um tema e a gente quer orar por aquele tema e pega 2, 3 textos. E talvez nem sempre aqueles textos estão falando da mesma coisa, embora pareça que o tema que está ali está falando da mesma coisa. Porque a gente vai sempre ter a questão do contexto. E isso é muito importante. A gente não está apenas lidando com um livro que vai trazer princípios ou ferramentas para nós, mas é a revelação de Deus. E por ser a revelação de Deus, a gente precisa tomar cuidado na maneira como a gente lida com esse texto, né? Então, a gente tem esse costume de encontrar a base bíblica, né? E eu uso base bíblica porque, claro, a gente precisa encontrar a base bíblica para os princípios que a gente aplica na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas nem sempre a aplicação que a gente está trazendo, ela de fato corresponde com o texto bíblico. Então, esses são os nuances que a gente vai encontrar na nossa relação com o texto, que às vezes parece difícil. Mas eu já quero fazer uma indicação para vocês, que é o Entendes o que Lês, tá? Eu acho que eu dei uma olhada na livraria, ele não tem, mas eu vou pedir para o Farley, tá? Para a gente trazer esse livro para cá. Esse livro, gente, é muito importante, tá? Esse é um livro que ele vai tratar muito da literatura, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre gênero literário e tudo mais, mas por que é importante? Na Bíblia, a gente vai encontrar duas questões, unidade e diversidade. Unidade é, o texto bíblico ele sempre vai estar apontando para um mesmo norte. Então é isso que a gente vai ver naquilo que a gente falou na segunda semana em cada livro, que é a gente encontrar a narrativa única que une a Bíblia toda. Então, para isso, a gente tem unidade no texto bíblico. Mas a gente tem diversidade. O que é diversidade? A gente tem diferenças de gênero literário. Então, por exemplo, Gênesis, que é o texto que a gente vai estudar primeiro, ele é um texto montado em narrativa. Então, é a história acontecendo ali. Mas, por exemplo, quando a gente vai para Salmos, a gente tem poesia hebraica. Então, eu não vou interpretar poesia da mesma forma que eu interpreto narrativa. Isso é muito importante para a gente entender como que a gente vai olhar para um texto de Gênesis, ou a gente vai olhar para um texto de Salmos, ou a gente vai olhar para um texto de Isaías, que é literatura profética, que aí sim o rio é mais caudaloso e é mais difícil de interpretar. Mas a gente vai chegar lá. Então é muito importante a gente se relacionar com os gêneros literários. Por isso que esse livro aqui, o Entendes o que Lês, ele vai abordar os gêneros literários. Então, por exemplo, você está estudando Gênesis, aí você vai abrir aqui e você vai ver, Gênesis é narrativo. E aí ele vai te explicar como que você, então, aborda a narrativa bíblica e como que você interpreta a narrativa. Então, a gente tem a questão
do gênero literário, a gente tem a questão do contexto cultural, o contexto da época. E tudo isso vai influenciar a maneira como a gente vê o texto e a maneira como esse texto vai falar com a gente. A maneira como a gente vai escutar Deus no texto bíblico. Porque isso é muito importante também. A gente não entra em contato com a palavra, como eu falei antes, só para a gente receber princípios ou para a gente pegar ideias que vão padronizar um comportamento cristão. Em primeiro lugar, a Bíblia é a revelação de Deus. Então, o nosso maior interesse em conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus. Antes de entender como esse texto vai se aplicar na minha vida, ou como a doutrina que eu creio, ela vai ser aplicada, administrada corretamente, o meu interesse principal é eu quero conhecer mais a Deus. Deus decidiu se revelar, Deus decidiu se manifestar através de um texto escrito. Por isso que às vezes é preocupante quando a gente tem o crente e o crente fala assim, eu não gosto muito de ler. Se você não gosta de ler, dá tempo ainda de você mudar de religião. Porque nessa aqui tem que ler. Não tem jeito. Deus decidiu se revelar através de um texto. E a gente precisa ler esse texto, comer esse texto, devorar esse texto e escutar a voz de Deus através desse texto. Fala pessoal, tudo bem? Esse trecho que você acabou de assistir faz parte de uma aula completa que está lá na nossa plataforma e você pode conhecer através do link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deus te abençoe.